Vamos preparar nossa Bíblia em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo de número 23. Quem sabia, diga glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Não é adivinhação, é frequência. Você tem frequentado a igreja, você sabe o que está sendo pregado, você sabe o que está sendo ensinado neste lugar, em nome de Jesus. Nós estamos falando do milagre da glória de Deus, e hoje nós vamos entrar num assunto chamado piedade, né? É a 37ª mensagem sobre este assunto, e eu quero ler para você o versículo 23, do capítulo 3 de Romanos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então isso quer uma afirmação de Deus tremenda, que o pecado traz carência, o pecado traz carência da glória de Deus. E todos haviam pecado através do primeiro casal, Adão e Eva. A Bíblia diz que eles pecaram e foram expulsos do paraíso, foram expulsos da presença de Deus, ficaram destituídos da glória de Deus. Mas graças a Deus que em Cristo esta carência se encerra. Em Cristo passamos a ser ricos da glória de Deus. E este é o grande milagre. O milagre da glória de Deus é que ela hoje está entre nós. Aquilo que nos era carência se tornou em riqueza. Hoje nós somos ricos da glória de Deus. A igreja do Senhor, ela se tornou a igreja rica da presença de Deus, da glória de Deus. E o que é que eu faço com a riqueza da glória de Deus em mim? Esse é o grande desafio do cristão. Tem muitas pessoas que se tornaram cristãos, mas não conseguem administrar a presença da glória de Deus. E é isso que nós temos ensinado. Você se tornar alguém que conviva com harmonia com a glória de Deus. Nós precisamos ter Deus sempre a favor, nunca contra. Nós não podemos novamente nos tornar carentes da glória de Deus, porque Deus nos enriqueceu com ela. É o que nós temos procurado ensinar durante esta sequência de mensagens. A riqueza da glória de Deus e como conviver com ela. E hoje nós vamos avançar um pouquinho naquela escada, né? Hoje nós vamos subir mais um degrau. O primeiro degrau é o degrau da fé. O segundo é o da virtude. O terceiro é o do conhecimento. O quarto é o do domínio próprio. O quinto é o da perseverança. E o sexto é o degrau da piedade. Nós já falamos muito sobre perseverança e hoje nós vamos entrar no degrau da piedade. Nós temos usado este versículo durante essas 37 mensagens e Deus nos tem mostrado que o seu nome e a sua glória são inseparáveis. Isso quer dizer o quê? Que Deus e a sua glória são inseparáveis. E como é que Ele fez para que essa glória viesse a habitar em mim? Ele veio fazer morada em mim. Então, você que já entregou a tua vida para Jesus, você recebeu a pessoa do próprio Deus na tua vida. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus veio fazer morada em você. Então, cabe a você agora aprender a caminhar com o Espírito de Deus na tua vida. Esse Espírito não honra os ídolos. Esse Espírito não divide a sua glória. Então nós temos que aprender a conviver com Ele. Esse é o grande desafio do cristão. Nós normalmente, os mais antigos, viemos para Jesus já homens feitos, mulheres feitas. Quando a criança é educada na casa do Senhor é diferente. Mas nós viemos cheios de vícios, cheios de hábitos, maus hábitos, né?
Viemos cheios de pecados, cheios de ranços, né? Casca grossa, coisa difícil de ser removida. Mas a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Há poder no sangue de Jesus, que o Espírito de Deus nos lavou. É Ele quem nos lava, a palavra de Deus nos cura e nos liberta. Então nós precisamos aprender a trabalhar, a conviver com a presença de Deus em nossas vidas. Deus é Espírito, Deus é cheio de glória e de majestade, como hoje foi cantado, glória e majestade estão diante de ti, né? Está aqui, ó. Deus é cheio de glória e majestade. Amém. Ter experiências com a glória de Deus deverá ser o objetivo de toda a igreja. Todos os crentes em Jesus Cristo devem ter esse objetivo. A presença da glória de Deus em nossas vidas é a garantia da vitória. Nós ainda não conquistamos nada. Nós ainda não chegamos no céu, nós ainda estamos subindo a escada. Fala para o teu irmão, nós ainda estamos subindo a escada. Nós não conquistamos nada, nós ainda estamos no meio da escada. Aqueles que estão subindo a escada ainda estão no meio da escada. Nós ainda não chegamos no céu. Então nós precisamos nos lembrar disso. Que Deus separou um povo para vencer. Deus te separou do mundo para você vencer. E qual é a nossa vitória? É o dia em que nós formos arrebatados. Aleluia. Que é sinal de que nós não corremos em vão. Amém. Não adianta você ficar na igreja e no dia do arrebatamento você ficar. Não adianta você dizer que é crente e no dia da tua salvação você ficar. Esse é que é o segredo do povo de Deus, é você poder experimentar todas as promessas de Deus para você. Aleluia, aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Os vencedores são aqueles que fazem parte da igreja do Senhor. Amém. Nós temos visto, como até preguei no dia 31, sobre a igreja do Senhor. Nós somos a igreja santa, gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Essa igreja que Jesus está semeando, essa igreja que Jesus semeou, essa igreja que Jesus vai vir colher. Se você faz parte da igreja do Senhor Jesus, você pode estar passando pelo que for, mas Deus lhe diz que você é um vencedor, você é uma vencedora. Olha, você pode estar passando por uma luta tremenda que não tem nem dimensão, não tem nem palavra para poder medir, né? É como o amor de Deus é tal. Deus nos amou de tal maneira. Quando você vai falar da tua dor, você fala, é de tal tamanho. Você não tem dimensão, é muito grande. Tem pessoas que estão passando por lutas tremendas. Mas Deus diz que você é vencedor. Você é vencedora. Aleluia. Deus tem nos preparado para vencer. Aleluia. Aleluia. Os degraus dessa escada são conhecidos nossos já, nós já temos falado. Eu queria que você abrisse lá em 2 Pedro. Capítulo 1, versículo 5. Por isso mesmo, vós reunindo, versículo 5. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. Então nós estamos aí nesse, e nós estamos avançando. Daqui a pouco nós vamos encerrar essa escada, nós vamos chegar no amor, que é a plenitude máxima da vida do cristão, é vivendo o último degrau. E esse degrau da piedade aponta para que o nosso Deus, tudo que Deus exige de nós, é porque Ele é.
Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo. Então tudo que Ele exige de nós é porque Ele é. Ele diz: sede santo como eu sou santo. Sede perfeito como eu sou perfeito. Como perfeito é o nosso Pai, não? A palavra de Deus fala isso. E aqui Ele diz: olha, que nós devemos ser piedosos, porque Ele é piedoso. Amém. O nosso Deus é piedoso. A igreja deve sentir o que Deus sente. Devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A igreja deve agir e viver segundo o coração de Deus. E piedade, segundo o dicionário do Aurélio, representa o amor às coisas de Deus, segundo o Aurélio. Piedade também pode ser considerada como devoção. O sujeito é muito piedoso. Piedade também é compaixão. Piedade é dó. Piedade é um sentimento de pena. Então, a gente tem que entender biblicamente o que quer dizer a palavra piedade. E esse sentimento deve permear a igreja do Senhor Jesus. Esse sentimento deve fazer parte da nossa vida cristã. Esse sentimento de piedade deve fazer parte da nossa vida diária. Devemos olhar o nosso semelhante com os olhos de Deus. Você precisa olhar para o teu semelhante como Deus olha, como Deus enxerga. Amém, Jesus. Isso não é fácil. Porque muitas vezes nós julgamos. Muitas vezes nós tomamos uma posição que não é nossa. Deus nos impulsiona a fazermos a obra da piedade. É como se Deus estivesse atrás de você, te impulsionando, te empurrando a fazer a obra da piedade. Piedade segundo a enciclopédia bíblica. Opa, aí já começa a ficar bom para a gente. Representa o amor e respeito pelas coisas da nossa fé. Então, interessante, piedade segundo a enciclopédia bíblica, ela aponta para o amor e respeito pelas coisas da nossa fé. Então, quando nós respeitamos as coisas referentes à nossa fé e amamos as coisas referentes à nossa fé, nós somos piedosos. Nós temos a capacidade de viver o degrau da piedade. Na realidade, é a compaixão pelos sofrimentos alheios. Isso não é fácil não, irmãos. Você ter compaixão do sofrimento alheio. Muitas vezes nós passamos e não queremos nem ver. Né? Eu posso dizer para você, tem uns vídeos na internet que tu vê cristãos sendo queimados. Você já viu esses vídeos? Tem gente que tem, eu não consigo. Eu não vejo. Eu quando corto, eu não consigo ver. Eu não consigo ver, eu não consigo mensurar a dor daqueles irmãos. A dor daqueles que estão sendo perseguidos. E nós precisamos ter compaixão pelos sofrimentos alheios. Pelo sofrimento das pessoas, do próximo. A palavra de Deus nos afirma que aquilo que eu semear, eu irei colher. Dia mal, todos nós em algum dia vivenciaremos. E a prática da piedade contará muito nesses momentos. O Salmo número 4. Abre a sua Bíblia no Salmo número 4. Fala exatamente a respeito disto. Primeiros 3 versículos. Responde-me quando clamo. O título desse salmo, a Sociedade Bíblica aqui, coloca com confiança em Deus na angústia. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade?
e buscareis a mentira. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Oh, glória. Você pode dizer: o Senhor distingue piedoso. Aleluia. Neste salmo, Davi expõe a sua confiança no Deus da sua salvação. E no primeiro versículo, Davi ora pedindo ao seu Deus resposta. Você pode ter entrado aqui pedindo respostas ao teu Deus. E eu, com certeza, Deus hoje estará te respondendo. Deus estará falando contigo de uma forma muito simples, através da sua palavra. Amém, Jesus. Ele se expressa como o Deus da sua justiça. Meu irmão, muitas vezes nós esperamos a justiça humana, mas Deus, quando fala dela, chama de trapo de imundícia. Mas nós esperamos a justiça de Deus. E a nossa justiça deve exceder em muito a justiça dos fariseus. Ele expressa como o Deus da sua justiça, o Deus da nossa justiça. E quando nós começamos a praticar a justiça, a palavra de Deus diz que a nossa justiça tem que exceder em muito a dos fariseus. Amém. Você conhece a justiça dos fariseus? Por que dos fariseus? Porque os fariseus são aqueles que dizem como deve se fazer, mas não fazem. E muitas vezes nós falamos como deve ser feito, mas não praticamos. Os fariseus exigiam a perfeição, mas não eram perfeitos. Exigiam a piedade, mas não eram piedosos. E Davi relata que o seu Deus o tem aliviado na sua busca. Ele clama por misericórdia e para que Deus atenda a sua oração. E quando o ser humano transforma a glória de Deus em vexame, e ele ama, passa a amar a vaidade, e ele também busca a mentira, olha só, os 3 argumentos de Deus com relação à sua glória. Ele diz: até quando tornareis a minha glória em vexame? Amareis a vaidade, buscarei a mentira. Você quer julgar o nome de Deus no lixo? É quando você ama a vaidade e dá ouvidos à mentira, segue a mentira, busca a mentira. Deus está falando da sua glória que está entre nós, Deus. Na realidade, Deus está nos perguntando: até quando você tornará a minha glória em vexame? Como eu disse, vaidade é correr atrás do vento. Mentiras são as obras do diabo. Mas a glória do Senhor é representada pela presença do Todo-Poderoso em nossas vidas. E a pergunta é simples. A pergunta é simples. Não fica preocupado, pastor, agora não. Deus guarda a nossa vida. Deus guarda tudo que temos. O que nós temos, amado? O que move o teu coração na área do amor? É a vaidade? É a mentira? Qual é o teu objetivo nesta terra? Qual é o teu objetivo nesta terra? No versículo 3, Deus nos dá uma informação preciosa. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor distingue para si o piedoso. Piedoso é aquele que faz a obra que Deus determinou. Abra a sua Bíblia lá em Tiago 1. Tiago 1, 27. Aleluia.
A partir de hoje, igreja, eu venho com o plano B. Bom? Para nós não termos mais essa dificuldade. Isso é uma bênção. Diz assim, ó. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Será que nós temos praticado a religião pura? Como diz aqui, ó, e sem mácula? A palavra de Deus chama a igreja a uma observação. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: 2 pontos. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Guardar-se incontaminado do mundo talvez seja a principal, porque o outro já está sendo visível. Visitar o órfão, visitar a viúva, qualquer um pode visitar, mas guardar-se incontaminado do mundo é algo que mexe com o indivíduo, mexe com cada um de nós. Você precisa tomar uma atitude de negar-se a si mesmo. E aqui diz: esta é a verdadeira religião, e isto agrada a Deus. Aliás, é a única verdade que os religiosos praticam. O versículo é complementado com uma outra grande informação: o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Um grande exemplo, eu queria que você abrisse a Bíblia em Atos capítulo 10. É um grande exemplo, talvez o maior exemplo de um homem piedoso na Bíblia é a vida de Cornélio. Capítulo 10, versículos de 1 em diante. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio. Como é que é o nome dele? Centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Esse texto fala de um homem chamado Cornélio, homem, como ele descreve aqui, temente a Deus, piedoso e temente a Deus. Piedoso nem sempre conhece a Deus, mas Deus conhece os piedosos. Você pode repetir essa frase comigo? O piedoso nem sempre conhece a Deus, mas Deus conhece os piedosos. Deus distingue os piedosos, igreja. Cornélio não era um crente. Cornélio era idólatra. Mas ele era piedoso. E Deus o distinguia. Eu conheço muitos católicos piedosos. Eu conheço muitos espíritas piedosos. E Deus os conhece a todos. Deus distingue cada um deles. Devemos nos manter cautelosos com relação a alguns sentimentos que tentam invadir a nossa vida e conturbar a nossa fé. Nós devemos.
1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 3 a 7, diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, olha, com o ensino segundo a piedade, é empatuado, nada entende, mas tem mania por coisas e contendas de palavras, de que nascem invejas, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Aleluia! Como chove, hein? Aleluia! Está chovendo lá fora e vai chover aqui dentro. Não é goteira não, hein? Aleluia! Aleluia! Nós precisamos nos lembrar de que o exercício da piedade será o diferencial na hora do clamor e na hora da súplica. Muitas pessoas clamam e suplicam e Deus não se mexe. Por quê? Porque está faltando naquela vida a obra da piedade. Como está a obra da piedade em sua vida? Você tem realizado esta obra, a obra da piedade? Porque Deus distingue os piedosos, amém, igreja? Deus destaca os seguintes atributos na vida de Cornélio. São atributos naquela vida que mexeram com Deus, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Olha, os 4 argumentos que mexeram com Deus. Ele não era cristão, ele não era crente, mas ele era um homem piedoso. Ele era um homem temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo. Ele ajudava pessoas. Você tem ajudado alguém? Ou você só tem barrado, fechado portas? Nós precisamos aprender a ajudar as pessoas. Eu, lá no início da minha caminhada, meu primeiro carro, eu encontrei portas fechadas, mas eu me lembro do meu cunhado que abriu a porta para mim. Ele falou para mim: vai lá, compra o carro, toma aqui, depois tu me paga. Mas quando eu procurei meus irmãos mais velhos, sabe o que eles disseram para mim? Você é muito garoto. Eu já tinha 18 anos, 19. E eles: não está na hora não. Como se eles fossem meus tutores. Mas meu cunhado pegou o carro e falou: vai lá e compra. Vai lá. Depois quando me paga. O primeiro carro. Então por isso que aqui diz: olha, como está a obra da piedade na sua vida. E muitas pessoas que vivem fechando portas para os outros. As pessoas batem, pedem alguma coisa. Talvez aquilo seja o início da caminhada, da arrancada da vida dele. E você brecou. E aquela pessoa vai passar por grandes dificuldades dali para frente, simplesmente porque você não estendeu a sua mão. Você pode falar para o teu irmão: aprenda a estender a tua mão. Fala para ele assim: isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Te distingue diante de Deus. Te distingue diante de Deus. A obra da piedade é uma obra tremenda, igreja. Nós precisamos entender como Deus faz. Cornélio era um homem que ajudava aquele povo. As pessoas iam bater na porta dele: ó,
Eu estou com a minha criança com febre e está precisando de um remédio, Cornélio. Pega esse remédio lá para ele, para baixar a febre. Eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Antigamente, eu digo isso porque eu vivia antigamente. Eu vivia antigamente. A minha mãe teve 14 filhos, fora as tentativas. Ela morava num conjunto de apartamentos. E tinha um amigo do meu pai que dizia assim, a tua esposa tem filho fácil. Ela vai pedir alguma coisa, uma vizinha, a vizinha pede a ela, Hilda, me empresta uma cebola, só um instantinho que eu tenho um filho e já volto. É mais ou menos isso que esse amigo dele falava, que era tanto filho, todo ano tinha filho. Né? Aí, e ela sempre, a comunhão entre os vizinhos era intensa. Sempre dependência. Naquele tempo, para ter um telefone era muito difícil. O vizinho que tinha um telefone, meu irmão, esse vizinho era tratado, a pão de ló. Hoje todo mundo tem telefone. Mas naquele tempo, o telefone da vizinha, meu irmão, a gente dava para namorado, e dizia para ela, só liga na emergência. Só liga na emergência. Meu Deus do céu. Quando o telefone tocava e dizia assim, é pro Quinho, que é isso aquilo. Era uma coisa difícil acontecer. A gente entrava, pedia licença, entrava na casa dos outros para poder falar do telefone. Quem viveu isso naquela época? Aí muita gente. Hoje você, todo mundo celular, anda na rua assim. Meu Deus do céu. Às vezes eu paro e fico só esperando. Chega em cima. Né? A pessoa está prestando atenção em nada, está ligada ali, não sei o quê, ou joguinho, ou WhatsApp, ou sei lá o quê. Então nós precisamos nos lembrar disso, meu irmão. Você só tem compromisso quando você tem algum troco bom? Pensa nisso. Porque a vizinha lá, ela abria a casa dela para a gente usar o telefone. Mas minha mãe também abria a casa dela para ela poder ter acesso à minha casa. Hoje, meu irmão, é uma luta. É uma luta. Você ter comunhão com alguém. É verdade isso que eu estou falando? A pessoa está gritando lá. Uai, uai! Senhor, tem misericórdia dela. Ninguém socorre, não. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Tem até ditados. Tem regras, tem tudo. Mas naquele tempo não, né? Naquele tempo era socorro mesmo. As pessoas se conheciam e participavam de uma maneira. O mundo ficou muito mais cruel. O mundo hoje está muito difícil. Mas a igreja, ela é a portadora da piedade de Deus. Nós é que temos que socorrer os aflitos. Nós precisamos aprender a socorrer as pessoas que vêm a nós. Meu irmão, Deus quer te dar uma experiência tremenda. E você lança a oportunidade fora. Ajude. Fala para o teu irmão, ajude. Você vai ter experiências. Você sabia que muitos católicos oram mais do que os crentes? Eles dizem reza, mas é. Tem muitos fiéis de outras religiões que dedicam horas e horas em meditação. A turma do Oriente espera o sol nascer. E quando o sol nasce, eles recitam mantras durante um tempo imenso. O crente, Deus conhece a minha necessidade, em nome de Jesus, amém. O mantra do crente é esse. O mantra do crente é esse. Você se dedica em oração? Dá uma dificuldade para orar tremenda. Bota o joelho no chão, dói.
Dói. Há sofrimento na vida do crente para ele orar. Nós precisamos reagir, irmãos. As religiões orientais, como eu disse, investem horas do dia em meditação. Os muçulmanos oram muitas vezes ao dia. Muitas vezes ao dia. Não tem vergonha não, meu irmão. Tem um vídeo correndo na internet aí de um grupo de homens de paletó e gravata andando pelo meio da rua. Alguém viu esse vídeo aí? Clamando? Eu vi hoje. E atrás a igreja toda de amarelo. E eles profetizando vitória nas ruas, para os vizinhos, para os negociantes, no comércio. Nós precisamos fazer a obra da piedade. O maior está conosco. Aleluia. O maior está conosco. Aleluia. Maior é o que está conosco, igreja. Aleluia. Os cristãos deveriam buscar mais a presença do seu Deus através da oração. Olha, as religiões dão um banho na gente. Desculpa eu falar, dão um banho. Dão um banho. Dão um banho. Você vai ver as orientais, então, é impressionante. São obrigados até a vestir roupas especiais. Acho que é aqueles bancos, sentam numa posição, nem eu sei sentar, né? Sentam lá naquela posição, ficam lá olhando e recitando os mantras. Você nem sabe quem está do teu lado, qual é a dificuldade do teu irmão. Olha como é que nós estamos na obra da piedade. É uma vergonha. A igreja está uma vergonha na obra da piedade. Muitas vezes até a comida a gente esquece de trazer para a casa do Senhor. Não estou falando vergonha, mentira não. É verdade. Então lá a Mary fala para mim, pastor, está difícil esse mesmo. Bota o que tem. Bota o que tem, o armazém está aí. Bota o que tem, obra da piedade. Quem é que sustenta os pastores lá fora? A oferta de promessa de fé. Ah, se não tiver a oferta de promessa de fé, se não entrar, é da igreja que sai. Não tem jeito. Eles têm que receber. Então vai sacrificar alguma coisa aqui dentro. Não é verdade o que eu estou dizendo? É assim que funciona. Nós precisamos, irmãos, entender que a obra da piedade é uma obra que Deus estabeleceu para que a igreja fizesse. Porque Ele é piedoso. Se Ele não tivesse se apiedado de nós, meu Deus do céu, nós estávamos perdidos. Nós estávamos mortinhos. Oh, Deus. Aleluia. Cornélio era simplesmente um religioso. Cornélio era um cara religioso, mas Deus o distinguia das outras pessoas por ser piedoso. Se você for piedoso, você vai ser distinguido no meio da multidão da igreja. Vou dar um exemplo, tá? Meu querido, fique de pé. Você é a Natália. Daniel, isso, fique de pé. Imagina que vocês fossem os únicos piedosos daqui. Diante de Deus, vocês estavam assim, distinguidos. Vocês tinham distinção. Não, mas tem mais um ali. Fernando, fica de pé, Fernando. Fernando também é piedoso. Tem mais um do lado lá. Sérgio, fica de pé, Sérgio. Sérgio também é piedoso. É assim que nós temos que agir. Distingue. Você entra em olha, você fica em destaque. Sabe o que isso acontece? Quando você clama, diz a palavra, Deus ouve. É, Jesus. Porque alguém clamou e você ouviu. Glória a Deus, aleluia. Entendeu, igreja?
o que quer dizer a obra da piedade? Alguém clamou e você ouviu, mas você quer ser ouvido sem atender. Como é que você vai ser ouvido se você não atende? Nós precisamos aprender a atender as pessoas que batem na nossa porta, na nossa vida. Aleluia. O próprio anjo de Deus se apresentou diante de Cornélio, e disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. O cara era ímpio, e isso subiu. Tu imagina a nossa obra da piedade, como não estará presente diante de Deus? Pesa isso. Cornélio era um homem que tinha compaixão pelos sentimentos alheios, pelo sofrimento alheio. E a pergunta é simples: se Cornélio recebeu esse socorro de Deus, Deus foi lá com o seu anjo, olha, e falou para ele: Cornélio, manda chamar Pedro. Por que ele mandou chamar Pedro? Porque Pedro é a igreja. A igreja que tem que fazer a obra da salvação. Somos nós que temos que levar a salvação às pessoas. E ele tinha que chamar a igreja, porque anjo não prega a salvação. Sei que tem igrejas aí que acreditam que anjos estão fazendo isso e aquilo, mas não é. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que quem prega a salvação somos nós, os cristãos, os filhos de Deus. Deus confiou a nós a obra da salvação. Nós precisamos ser piedosos. E a pergunta é: você tem vivenciado isso em sua caminhada? Nós devemos vivenciar a piedade, devemos praticar a piedade. A igreja deve ser piedosa. A igreja deve se envolver com todos os projetos que visam minimizar o sofrimento alheio. Sofrimento alheio. Você sabe que tem alguém sofrendo? Chegou agora o pedido para orar pelo Renato. Aí você fala: o problema é dele. Não é isso. Nesse momento você tem que se encher de fé. Aleluia. E se unir ao teu irmão. E orar. A Bíblia diz: se 2 ou 3 em meu nome concordarem a respeito de qualquer coisa sobre a terra, o Pai atende. A respeito de qualquer coisa. É o poder da igreja, é o poder que Deus deu à igreja. Somente agindo assim não amaremos a vaidade, não buscaremos a mentira. Somente agindo assim não transformaremos a glória de Deus em vexame. Somente agindo assim seremos distinguidos pelo Senhor. Meu irmão, são coisas simples de uma geração que não quer praticar a justiça de Deus. Tem gente que não quer praticar, o problema é dessa gente. Mas eu não vou ser igual a eles. Eu tenho como modelo a Jesus Cristo. Aleluia. Você pode dizer: o meu modelo não é o pastor, não é meu irmão, não é minha irmã, mas é Jesus Cristo. A Bíblia chama ele de olhar firmemente para o autor e consumador da minha fé. Aleluia. Somente agindo assim teremos o nosso clamor respondido pelo Senhor. Com Cornélio, Deus se movimentou para livrá-lo da perdição eterna. Meu irmão, aquele homem era bondoso. E quem é bondoso tem que ir para o céu. Guarda isso. Quem é piedoso tem que ir para o céu. Mas ele precisava ouvir a palavra da salvação. Então Pedro chega naquela casa e tinha que pregar o quê? A salvação, porque Cornélio precisava ir para o céu. Porque aqui na terra ele fazia uma obra que Deus honra. Deus honra a obra da piedade. Deus honra. Deus se movimentou para livrá-lo da perdição eterna. Deus move céus e terra na vida de um piedoso. Eu quero dizer para você: coloque-se hoje, nesta noite, diante de Deus com este propósito, e Deus agirá a seu favor. Deus estará agindo ao teu favor. Começa a colocar a tua vida com um propósito de ser um homem, uma mulher piedosa, um crente piedoso.
Um crente que tem propósitos na obra da piedade. Amém? Eu vou convidar o louvor. Você possa ficar de pé. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu não sei se tem alguém no nosso meio que ainda não entregou a sua vida para Jesus. O convite para você é esse. Entrega a tua vida hoje para Jesus. Venha fazer parte da igreja do Senhor. Venha fazer parte do povo santo do Senhor. O segundo apelo é para aquelas pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor. Aleluia! Você que entrou aqui está fria na fé, afastada do caminho, em nome de Jesus. Aleluia! Você que se encontra distanciado, distante da casa de Deus, mas que hoje você veio. Um dia de chuva, um dia de temporal. Mas hoje Deus quer renovar a aliança que foi rompida. Amém. Está rompida. Em nome de Jesus. O terceiro apelo é para você que não tem conseguido perseverar na obra da piedade. Você que não tem conseguido fazer com que essa obra aconteça na tua vida com continuidade. Você se envolve aqui, se envolve ali, mas não é contínuo. A igreja tem obra nessa área, tem a obra da palavra de compromisso. De vez em quando surge o presídio necessitando de coisas, temos que nos envolver. De vez em quando a diaconisa Verônica, nossa capelã, traz uma necessidade daquela casa que tem ali pessoas com necessidade, Casa Maria de Lourdes. E nós damos os ombros, não nos interessamos em fazer a obra da piedade que a igreja está conclamando os membros a fazer. Recebemos A, recebemos B, mas poderíamos receber um alfabeto inteiro. Muitas vezes queremos que Deus responda a nossa oração, mas nós não ouvimos o clamor dos outros. Deus quer que você seja um crente piedoso, um crente cheio de misericórdia. Deus não quer que vivamos a transformar a glória dele em vexame. As pessoas passam e falam: aquela igreja ali não ajuda ninguém. Já fui lá, já bati lá e não recebi nada. Se fosse a casa de Cornélio, Cornélio atenderia. Se fosse a casa de Cornélio, Cornélio ajudaria. Mas muitas vezes bate na porta da casa do Senhor e a casa do Senhor diz: não, não temos. Quando eu falo casa do Senhor, somos nós. Nós somos a casa do Senhor, nós somos o templo de Deus. Quarto apelo é para você que recebeu um ministério de Deus, você que tem um chamado de Deus pela sua vida, mas lá dentro de você ainda existem questionamentos e você não consegue fazer a obra de Deus de uma forma plena. Faltava ali o entendimento sobre a piedade. Lembre-se daqueles que a Bíblia relata que perseveraram até o fim, mesmo tendo motivos para desistirem da fé. Deus permitiu o registro de suas histórias para que nós pudéssemos meditar na perseverança deles. Deus permitiu que tudo aquilo viesse sobre a vida de seus ungidos, para que na manifestação do seu livramento, de sua bênção, ficassem registrados. Hoje Deus nos falou através da sua palavra que é preciso ser piedoso. E Deus quer que pratiquemos a piedade com o contentamento. O Senhor está aqui para fortalecer a cada um de nós e dar coragem para que você possa realizar a grande obra que Ele confiou à sua igreja.